Tribunal de Kempton Park diz que a detenção de Manuel Chang é legal e não mostra-se contra a extradição. Utentes estão preocupados com a demora da reabertura do troço da Mafureira na Avenida Josina Machel, no município da Matola. Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano prorrogou a data para o fim das matrículas da primeira classe para o dia 15 deste mês. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. O Tribunal de Kempton Park confirmou hoje que a detenção de Manuel Chang é legal e não mostra-se contra a extradição do ex-ministro moçambicano para os Estados Unidos da América. Entretanto, a decisão final sobre o caso voltou a ser adiada para amanhã para análise do pedido da defesa de liberdade condicional mediante pagamento de caução. O segundo dia da audição de Manuel Chang na sala 31A do Tribunal de Kempton Park em Joanesburgo era esperado como decisivo sobre o caso do ex-ministro moçambicano. E pela magnitude do assunto, antes de tudo, uma brigada de anti-explosivos vasculhou a sala para garantir a segurança dos presentes. O ex-ministro e deputado da Assembleia da República e a sua defesa, composta por 3 advogados, estavam desta vez perante uma procuradora com o TPC bem feito, após o pedido de adiamento feito na terça-feira. A audição começou quase às 10 horas. O Ministério Público rebateu a defesa, explicando que a detenção de Chang é legal por ter cumprido todos os procedimentos estabelecidos pela Justiça Sul-Africana, a exemplo do mandato de captura ter sido assinado por um juiz local. 30 minutos depois, a juíza dava uma pausa de quase meia hora para analisar os documentos das partes, tendo acabado por alinhar com o Ministério Público. A decisão do tribunal é que a detenção foi mesmo legal. Detenção decidida, a defesa do ex-ministro anunciou então que vai avançar com um pedido de liberdade condicional para Manuel Chang mediante o pagamento de uma caução. Sucede que, pelos crimes de que Chang é acusado e pelo valor de mais de 2 bilhões de dólares envolvidos nas dívidas ocultas, o Ministério Público pediu que os mesmos sejam enquadrados na escala 5, uma das escalas com as cauções mais altas. A defesa recusou e às 12 horas era dada mais uma pausa na audição para que a juíza pudesse analisar os argumentos. A audição retomou às 14 horas com a discussão do mesmo ponto e com o Ministério Público e a defesa com os mesmos argumentos. Uma hora depois, a juíza Sagra Subrayan perguntava às partes sobre a sua disponibilidade para continuar com a audição esta quinta-feira. Não tendo havido oposição, decidiu-se por mais um adiamento. A determinação da escala dos crimes de que Manuel Chang é acusado é o principal assunto reservado para esta quinta-feira. Sobre a extradição, o tribunal não mostrou-se contra, mas ainda não há data certa prevista para que a decisão final sobre este caso seja tomada. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, STV. Manuel Chang partilhou uma cela com 20 reclusos na noite de terça para quarta-feira na prisão de Madabi, em Joanesburgo. O ex-ministro diz que os colegas da cela eram fumadores que não o permitiam uma noite tranquila, por isso a defesa pediu ao tribunal que providenciasse uma cela privada. O pedido foi aceito. No fim da audição desta quarta-feira, foram dedicados alguns minutos para a análise das condições de reclusão de Manuel Chang na prisão de Madabi. O ex-ministro das Finanças diz que não conseguiu dormir porque os colegas de cela, em número de 20, eram fumadores de estupefacientes. A defesa pediu ao tribunal para que intercedesse pela transferência do deputado moçambicano para uma cela privada.
Consultado um quadro do tribunal e com a intervenção da equipa da Embaixada Moçambicana, o pedido foi aceito. Como é que ele estava e como é que foi este processo? A verdade é que no âmbito da assistência consular que a missão diplomática tem estado a prestar ao nacional, Manuel Chang, intercedemos junto dos advogados para se aligerar as condições de reclusão. E assim os seus advogados interviram hoje perante o tribunal, que aceitou que ele estivesse recluído numa cela reservada. Enquanto o caso não é decidido, Manuel Chang continua detido no mesmo estabelecimento prisional situado na cidade de Joanesburgo. Já nos Estados Unidos da América, a defesa do libanês Jean Bostan enviou esta terça-feira uma carta à justiça norte-americana com proposta de caução de $20 milhões e residência de alta segurança para atenuar medidas de coação. Tido como principal negociador das dívidas ilegais, no valor de mais de $2 bilhões, o libanês Jean Bostani está detido nos Estados Unidos, para onde foi extraditado um dia depois de ter sido capturado na República Dominicana. A defesa não poupa esforços para ver o seu constituinte fora da cadeia e esta terça-feira escreveu uma carta ao juiz da causa, William Kuntz, na qual propõe novas condições para a libertação de Jean Bostani, entre as quais o avanço de $1 milhão em dinheiro para garantir de um total de $20 milhões e uma residência com fortes medidas de segurança para prisão domiciliária. O documento inclui um pedido de nova audiência, o mais breve possível, e afirma a prontidão de Jean Bostani em mudar-se para a residência proposta, escreve o observador citando a agência Lusa. O regime de alta segurança inclui buscas por eventuais armas ou contrabando na residência a cada 2 semanas, a presença 24 horas de 2 seguranças armados e a supervisão de um responsável para coordenar trabalhos com o governo e os serviços de pré-julgamento do Tribunal Federal, assim como a utilização de equipamentos tecnológicos, registros em vídeo de 24 horas na maior parte da habitação e monitorização de todas as visitas com detector de metais. Além da restrição de entradas e saídas da propriedade, o documento aponta que a possibilidade de fuga é diminuta, depois da apreensão de documentos de viagem de suspeito pelos serviços do FBI. Os advogados escrevem que, dada a forte possibilidade de que Bostani vença no julgamento, este não tem razões para se tornar um fugitivo internacional, assim comprometendo a possibilidade de ganhar a vida com a profissão escolhida e o bem-estar da sua jovem família. A defesa avança ainda que, se houver condenação, a probabilidade é de uma sentença de prisão ser relativamente curta, segundo as diretrizes de sentença aplicáveis ao caso. A carta inclui ainda explicações sobre o envolvimento de Jean Bostani, a data dos fatos executivos do Brinvest Group, uma holding sediada no Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, detentora de um estaleiro naval. Segundo a acusação, foi a Privinvest que fez os pagamentos de subornos a Manuel Chang e outros moçambicanos envolvidos no esquema fraudulento. Vamos olhar para outras notícias. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano decidiu prorrogar a data para o fim das matrículas da primeira classe para o dia 15 deste mês. A decisão é tomada pelo facto de ainda não terem sido atingidas as metas. De 1 de outubro a 31 de dezembro de 2018, o setor da educação não conseguiu atingir o objetivo de matricular 1,5 milhão de novos alunos da primeira classe para frequentar o ano letivo de 2019. Para alcançar a previsão, ainda falta inscrever mais de 300 mil alunos e o Ministério espera concluir o trabalho até o próximo dia 15. Apesar do período de matrícula ter expirado, nós, a nível do setor, em coordenação com as direções provinciais e as escolas, estamos a prorrogar, portanto, as inscrições, por forma que cada escola complete, de facto, aquilo que é o universo requerido em termos de alunos nessa mesma escola. Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Nampula são as que menos alunos registaram e em muitas delas só se atingiu metade do previsto. Tem sido recorrente. Nós cumprimos com as metas sempre, mas depois do período estipulado em relação às matrículas. E neste caso nós acreditamos que até dia 15 todas as crianças
estejam de facto matriculadas, crianças, jovens e adultos. Neste caso também temos a alfabetização e educação de adultos. Lembre-se que as aulas do ensino primário e secundário geral arrancam no dia 1 de fevereiro próximo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia esclareceu e remeteu ao Ministério Público no ano passado um total de 1.787 processos criminais, o correspondente a 82,3% de esclarecimento. De acordo com o diretor do Cernic na Zambésia, Armindo Bechani, em 2018 foram tramitados 2.170 processos crimes, dos quais 549 de querela, 620 de polícia correcional e 1.001 sumários, tendo sido remetidos ao Ministério Público 1.787 processos, correspondente a 82,3%. Só em termos de esclarecimentos de caso, nós tivemos 82,3% de esclarecimento, o correspondente 1.787, se a memória não me atrasou, de prestação. Então, os quadros, confio e continuo a depositar a confiança nesses quadros. São profissionais que pode-se confiar. Este fenômeno da corrupção na nossa instituição pode existir casos isolados, mas que ainda não chegou ao nosso ouvido. E para reforçar trabalhos operativos do Cernic na Zambésia, o secretário permanente da província procedeu à entrega de 3 viaturas e 5 motorizadas. Hoje temos aqui meios para o vosso trabalho. Temos consciência que ainda não são suficientes, mas já é um bom começo. Para uma instituição que está a funcionar há 2 anos nesta nova dimensão, pensamos que é um passo muito bom do esforço da instituição para que possa prover condições de trabalho para vocês. E nós, como governo, só temos de saudar. Com os meios ora alocados, o Cernic promete fazer cerco a casos criminais para possível esclarecimento. Utentes do troço de Mafureira, na Avenida Josina Machel, citada Matola, estão preocupados com a demora na reabertura do mesmo. Este facto obriga-os a usar vias alternativas que são difíceis de transitar e degradam suas viaturas. Este é o exercício a que os utentes da Avenida Josina Machel, mais concretamente do troço da Mafureira, no município da Matola, estão submetidos desde que começaram as obras de reabilitação daquela parte da estrada em maio do ano passado. Trata-se de um troço curto, mas importante porque facilita o acesso à cidade de Maputo a mais de 5 bairros da Matola. Para facilitar a mobilidade das viaturas durante a sua reabilitação, foram criadas vias alternativas que, com a época chuvosa, ficaram quase que intransitáveis. Prejuízo, caso de dano da viatura, suspensão, tudo do carro. Está muito péssimo, a suspensão vai embora. E passamos muito mal. O carro é danificado. O que mais inquieta os utentes daquela via é que o prazo das obras de reabilitação expirou no dia 30 de dezembro último, mas a mesma ainda não foi reaberta. O projeto ele parece que já terminou, mas eu não sei porque que não abrem. Isso está mal, como vejo, as viaturas estão a passar de uma forma mesmo muito difícil. Acho que até agora estão a levar muito tempo para fazer aquele do outro lado de lá, então para aqui está um caos. Para esclarecer a situação, a STV ouviu a Administração Nacional de Estradas, responsável pela obra, que através do seu porta-voz explicou que esta vedação faz parte dos trabalhos de reabilitação e visa assegurar que ninguém passe por ali até que o betão fique consistente. Nós temos essas máquinas a bararem aqui por causa do tipo de estrutura, de solução que se adotou, que é um pavimento rígido, né? Então o betão precisa, conforme as especificações, de algum tempo de cura. Para o presente caso são 28 e vão completar os 28 dias no dia 18. Isso significa que no dia 18 de janeiro nós vamos reabrir aqui ao tráfego. A nossa reportagem
A Administração Nacional de Estradas revelou ainda que necessita de cerca de 26 milhões de meticais para a construção de valas de drenagens naquela avenida, como forma de resolver em definitivo a problemática de águas estagnadas. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. Cerca de 300 mil moçambicanos em situação de extrema pobreza vão receber ajuda humanitária este mês. A maioria dos beneficiários reside em zonas semiáridas de Gaza e Tete. As Nações Unidas estimam que cerca de metade dos 28 milhões de moçambicanos vive abaixo da linha de pobreza, embora nos últimos anos se observe uma aceleração no ritmo da redução deste indicador no país. Nas zonas semiáridas de Gaza e Tete, afetadas pela queda irregular das chuvas, a situação é mais grave, pois muitas famílias esgotaram suas reservas alimentares e encontram-se desprovidas de fontes de rendimento. Face a este cenário, a Rede Mundial de Sistemas de Aviso Prévio, FEUSNET, que fez um levantamento das condições de segurança alimentar em Moçambique para até março de 2019, indicam que pelo menos 300 mil pessoas destas regiões deverão receber assistência humanitária de emergência neste mês de janeiro. Já no mês seguinte, a intervenção será alargada para outras 380 mil pessoas, a mesma quantidade esperada para o mês de março. Em fevereiro, a FEUSNET prevê que a maioria das famílias pobres nas zonas afetadas pela seca no início deste ano continua a ter níveis de renda abaixo da média e poder de compra limitado, particularmente no sul e no centro do país. Os preços dos alimentos poderão continuar acima da média e as famílias continuarão a empregar estratégias de sobrevivência e a depender de compras no mercado para a sua alimentação. No plano internacional, está confirmado, Andry Rajoelina é o novo presidente de Madagascar. O Tribunal Supremo Constitucional rejeitou todas as reclamações de Marc Ravalomanana. Não restam mais dúvidas. Andry Rajoelina é o vencedor das eleições presidenciais, cujos resultados foram contestados por um dos candidatos da oposição, Marc Ravalomanana. Depois de Ravalomanana ter submetido uma petição pedindo anulação dos resultados, o Tribunal Supremo Constitucional decidiu esta terça-feira validar as eleições, confirmando a vitória presidencial de Rajoelina, que obteve 55,66% dos votos. Andry Rajoelina, de 44 anos, dedicou a vitória a todo o povo de Madagascar, tendo pedido uma transição pacífica do poder. Em 2009, Rajoelina foi responsável pelo golpe de Estado contra o seu opositor, Marc Ravalomanana. Para estas eleições, os observadores da União Europeia garantiram que todo o processo havia sido transparente. Madagascar é um dos países mais pobres de África, com cerca de 80% da população vivendo com menos de $2 por dia. Apoiantes do líder da oposição dizem que mantiveram um encontro com Joseph Kabila para uma transição pacífica na República Democrática do Congo. Outro líder da oposição, Martin Fayulu, fala de conspiração do poder. Enquanto se esperam os demorados resultados das eleições de 30 de dezembro, decorrem mal-entendidos entre os candidatos presidenciais. Os apoiantes de um dos líderes da oposição, Félix Tshisekedi, afirmam ter mantido o encontro com a delegação do presidente Joseph Kabila. Félix Tshisekedi chegou a afirmar numa entrevista que em breve o seu partido poderá pagar um tributo a Kabila por permitir uma transição pacífica do poder. Entretanto, a delegação de Kabila nega que tenha havido qualquer encontro com a oposição e reitera a vitória do seu candidato, Emmanuel Shadari. Martin Fayulu, outro principal líder da oposição, desconfia que Tshisekedi e Kabila queiram negociar os resultados eleitorais caso o candidato da coligação no poder não vença as eleições, tendo avisado que nenhum acordo eleitoral seria válido. Espera-se que os resultados eleitorais sejam divulgados no dia 15 de janeiro. O governo de Jair Bolsonaro confirmou ontem a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração Segura, que foi proposto pelas Nações Unidas. Entretanto, as autoridades brasileiras garantem que vão continuar a receber migrantes venezuelanos. Dito e feito, em pouco tempo o Brasil deixou de ser signatário do Pacto Global para a Migração Segura e Regular, proposto em dezembro último pela Organização das Nações Unidas e ratificado por 164 Estados-membros.
A decisão foi tomada pelo governo de Jair Bolsonaro, líder da extrema-direita, que tomou posse no dia 1 de janeiro. A promessa de desvincular-se do acordo já havia sido feita a quando do governo de Michel Temer, ex-presidente que havia aceito os termos do Pacto Global. O governo de Bolsonaro justifica a sua decisão argumentando que a questão da migração deve ser resolvida pelos Estados individualmente. As autoridades do Brasil dizem que vão continuar a receber migrantes venezuelanos, embora tenham de priorizar a restauração da democracia. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes do estado para as principais cidades moçambicanas. Atenção ao dia quente. Maputo poderá ser das cidades mais quentes, com 36 graus de máxima e 25 de mínima. 33 de máxima para Xai-Xai e 25 de mínima. 33 também de máxima em Inhambane e 26 de mínima. Em Tete, centro do país, teremos 36 graus de máxima e 24 de mínima, 31 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima, Beira 34 de máxima e 26 de mínima, 34 também de máxima em Quilimane e 26 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17, 32 de máxima para Pemba e 26 de mínima, 32 também de máxima para Nampula e 23 de mínima. Até já! Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal e vamos olhar para o desporto. Um negócio pouco claro, com contornos que dão espaço a um processo na Justiça. Há menos de 5 anos, o Conselho Municipal de Nampula cedeu o campo municipal a um empresário e este, por sua vez, construiu um campo municipal numa outra zona, mas 3 anos depois da inauguração, não acolhe jogos porque as bancadas estão a ruir, perigando a vida dos espectadores. É que onde sempre funcionou o estádio municipal e daqui saíram grandes estrelas do futebol nacional, até que um negócio entre a Edilidade, na altura liderada por Castro Namuaca, e o empresário da praça privou definitivamente jovens e adultos de usar o recinto localizado no centro da cidade de Nampula. Recordo-me, nos tempos eu estava a jogar na academia de Namtekeliwa, quando tinha uns meus 12 anos. Sim, decorei aqui o campeonato de iniciados. Com o tempo jogamos, mas com o tempo o campo foi fechado. Depois disso, mudamos para o campo de Sporting. Nós pensamos que talvez alguma coisa poderia mudar. Quando vimos, já quando estava a vedar, pensamos que alguma coisa pode mudar, mas nada está mudando. Os contornos do transpasse do terreno nunca foram do domínio público. Entretanto, o novo estádio municipal passou a situar-se a cerca de 15 km do centro urbano. O estádio municipal 25 de setembro, que durou décadas, foi transferido do bairro de Namtekeliwa para Moala Expansão. Por fora parece estar tudo em condições e às mil maravilhas. No seu interior, deparamos-nos com outra realidade. O perigo está à espreita um pouco por todos os lados. As bancadas feitas de gesso estão a desabar desde a parte mais baixa até a superior, que chega a 3 metros de altura. É perigoso celebrar um golo ou festejar uma vitória, porque as bancadas podem desabar a qualquer altura, como esta situação nos mostra. Mas este certamente que não é o único perigo aqui no estádio municipal de Moala Expansão. Depois da sua inauguração, os corrimãos não oferecem nenhuma segurança. A estrutura metálica que suporta as bancadas também não escapa aos desgastes, aumentando ainda mais o risco. A obra foi inaugurada em agosto de 2015 pelo falecido edil Mahamuda Morani, apesar de ser um dossiê que encontrou fechado. Perante os fatos, em finais do ano passado, o atual elenco afixou este documento que interdita o uso das infraestruturas, justificando o fato pelo risco que representa para os utentes. Contactamos telefonicamente o empresário envolvido no negócio, mas não atendeu a nossa chamada. E agora,
ninguém assume a responsabilidade. Os ferros do próprio Estado estão a cair, as bancadas todas estão destruídas. Então nós, por vermos que a situação estava a ser muito perigosa, optamos em cancelar o jogo, contactamos o empreiteiro, inclusive a própria pessoa que estava à frente do processo, mas ele não nos diz nada, não nos responde nada. Pedimos os documentos do Estádio Municipal e não nos fornece, e ele diz que entregou as utilidades que estavam na era passada e nós não conseguimos localizar nenhum documento. Então, alguma responsabilização, visto que é um bem público e foi abandonado assim do nada? O que é que se vai fazer para subsequentes? Vai depender depois de se fazer o levantamento, não é? Porque neste momento está a se fazer um trabalho dentro do estádio e depois desse trabalho todo vai-se ver se vai se responsabilizar ou o que é que vai acontecer. Nós depois vamos saber e ter conhecimento. Até lá, a cidade de Nampula ficará sem campo municipal. Ivo Oliveira, Chamar Ramadani, STV, Nampula. No segundo ano consecutivo, o avançado egípcio Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador africano. Salah superou a concorrência do senegalês Sadio Mané e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Salah torna-se assim o quarto jogador a erguer o troféu em 2 anos consecutivos, depois dos senegaleses El Hadji Diouf em 2001 e 2002, Yaya Touré em 2011 e 2012 e do cameronês Samuel Eto'o em 2003 e 2004. Na eleição, Salah recebeu 64% de um total de 194 votos, enquanto que Sadio Mané obteve 22%. E Aubameyang ficou com 14% dos votos. O pódio é quase igual ao 2017, sendo que a única diferença é que há 2 anos Aubameyang representava os alemães do Borussia Dortmund. A escolha de 11 do ano foi pela primeira vez feita pelos atletas e era previsível que fosse dominada por jogadores que atuam na Liga Inglesa de Futebol. As únicas exceções foram do ugandês Denis Onyango, que defende as cores do Mamelodi Sundowns da África do Sul, do senegalês Kalidou Koulibaly, que representa o Nápoles da Itália, do marroquino Mehdi Benatia, que representa a Juventus também da Itália, e do ganês Thomas Partey, que alinha pelo Atlético de Madrid da Espanha. E está tudo visto no jornal. Eu volto a cruzar caminhos em antena consigo na STV Notícias no Noite Informativa. Até lá.